E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender um pouco sobre os fundamentos da contabilidade de custo. Para introduzir vocês no assunto, vamos começar explicando um pouco das terminologias, a começar por gasto, que é uma saída financeira com qual a empresa arca para obter um produto ou serviço. Por exemplo, gasto com mão de obra, com matéria-prima. A seguir temos investimento, que é um gasto feito em função da vida útil ou de ganhos futuros. Exemplo, compra de maquinário, compra de matéria-prima. Bom, nós temos custo, que é um gasto relacionado ao bem ou serviço utilizado para produzir outros bens ou serviços. Eles podem ser fixos, variáveis, diretos ou indiretos. Por exemplo, compra de matéria-prima, energia elétrica. A seguir temos a despesa, que é um bem consumido de forma direta ou indireta para se obter receitas, como por exemplo, comissão de vendedores. Temos o desembolso, que é o pagamento relacionado a qualquer aquisição de bem ou serviço. E temos a perda, que é um bem ou um serviço consumido de forma anormal e involuntária, ou seja, a empresa não esperava por aquilo, por exemplo, com perdas com incêndio. As terminologias exigem muito cuidado e atenção, pois muitos elementos mudam de definição conforme o processo. O gasto com mão de obra, por exemplo, é um custo de produção. No entanto, se houver uma greve e a organização necessitar contratar uma mão de obra externa para continuar com a produção, esse gasto será definido como perda. Para dar continuidade à nossa aula, iremos explicar um pouco sobre as classificações que os custos podem ter, sendo elas: custos diretos. São os custos que podem ser identificados diretamente com uma unidade de um produto ou serviço, que neles são incorporados diretamente. Estes custos não deixam dúvida, pois eles são apropriados ao produto sem necessitar rateio. Exemplos de custos diretos são a matéria-prima e a mão de obra direta. Basta somar os gastos com a compra de matéria-prima aos gastos com a mão de obra direta e divide-se o valor pela quantidade de produtos produzidos em um determinado período. Custos indiretos é aquele que demanda algum critério de apropriação ao produto, ou seja, não há uma quantidade específica desse custo que possa ser mensurada ao produto. Isso significa que será necessária alguma métrica específica para a vinculação do seu valor ao produto ou serviço. Essa métrica de apropriação dos custos indiretos aos produtos é chamada de critério de rateio. Cada empresa escolhe o melhor critério de rateio que se enquadra às suas realidades e demandas. Como exemplo de custos indiretos, temos a mão de obra de supervisores, controle de qualidade, materiais empregados nas atividades auxiliares da produção ou cujo relacionamento com o produto é irrelevante. Outros custos indiretos são os custos que dizem respeito à existência do setor fabril ou de prestação de serviço, como depreciação, seguros, manutenção de equipamentos e etc. Custos fixos são aqueles que independem do nível de produção. Eles permanecem inalterados independente do número de peças produzidas e são originados pela própria existência da empresa e de sua estrutura, sem levar em conta se está produzindo mais ou produzindo menos, até mesmo se está ou não produzindo. É muito importante lembrar que o custo fixo não significa que o valor é fixo. Ele significa que ocorre todo mês e isso independe da quantidade de produtos vendidos ou de serviços prestados. Custos variáveis. Ao contrário dos custos fixos, os custos variáveis oscilam conforme a quantidade empregada dos fatores variáveis e, portanto, do volume de produção. Em uma indústria de confecção, por exemplo, eles variam conforme o volume de camisas e calças produzidas, pois quanto maior for o número de itens fabricados, maior serão os custos com matérias-primas e etc. Exemplos de custos variáveis são as matérias-primas, os insumos produtivos, os tributos, ou seja, quanto mais a empresa vender, maior será o custo variável, pois há uma relação direta entre esses dois fatores. Tendo em mente o conceito das terminologias e das classificações dos tipos de custos, vamos explicar para vocês agora um pouco sobre os sistemas de custeio. Oi, eu vou dar continuidade ao que a nossa colega falou sobre o custeio variável. E, gente, o custeio variável, ele vai trabalhar a parte do produto somente os custos variáveis, diferente do custeio por absorção, por exemplo. O custeio variável, ele vai trazer as informações de custo, volume e lucro que o fabricante terá. E ele, como já diz o nome, é variável. Ou seja, ele vai variar conforme a demanda, conforme seus fatores variáveis. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem básico.
Um fabricante ele vai produzir 10 canecas a mais do que ele geralmente produz, então ele vai ter um gasto maior com matéria-prima, logo o custeio variável dele vai aumentar. O custeio variável ele vai permitir a encontrar a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, a margem de segurança, a evolução operacional. E, gente, vamos lá, o que é a margem de contribuição? E o que é esse tal de ponto de equilíbrio? A margem de contribuição é aquilo que, vamos se dizer, que sobra para o pagamento dos gastos fixos. E o ponto de equilíbrio, ele é o ponto que vai indicar o quanto aquele fabricante precisa produzir para não ficar no prejuízo. Ou seja, voltando lá, por exemplo, das canecas. Aquele fabricante ele precisa produzir pelo menos 50 canecas para não ficar no prejuízo. Como ele vai saber quantas canecas ele precisa produzir? A partir do ponto de equilíbrio. Utilizando novamente o exemplo da caneca, vamos supor aqui que a empresa ABC, ela vende camisetas, mas ela decidiu expandir o seu negócio e vai começar a vender canecas. E como é um mês de teste, ela vai produzir apenas algumas para ver se vai dar certo a venda. E aí, ela teve um custo em cada caneca de R$2. E ela conseguiu vender naquele mês 500 unidades. Ou seja, ela teve aí, um custo variável de R$1.000. Esse aqui é um exemplo básico que eu estou dando para vocês. E, gente, lembrando, o método de custeio variável, ele é utilizado apenas para fins gerenciais. Ele não pode ser utilizado para publicações de relatórios contábeis. Por quê? Porque ele não é aceito pela legislação. O Activity-Based Costing, ou custeio baseado em atividades, é um método de custeio que tem como objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma empresa, utilizando direcionadores para alocar as despesas e custos indiretos de uma forma mais realista aos produtos e serviços. O ABC parte do princípio de que não é o produto ou serviço que consome recursos, e sim os recursos são consumidos pelas atividades e esta, por sua vez, são consumidas pelos produtos ou serviços. Ele consiste em observar separadamente as várias atividades de uma empresa para identificar individualmente os custos envolvidos em cada processo. Assim, no método de custeio ABC, são identificados os custos mais altos envolvidos em cada ação ou medida que a empresa toma. Suponhamos que uma empresa gaste anualmente R$60 mil com eletricidade. Adotemos aqui o pressuposto de que o número de horas trabalhadas tem impacto direto na conta de luz. Assim, em determinado ano, suponhamos que foram gastos 3.000 horas de mão de obra trabalhadas. Aqui, a mão de obra será o fato gerador de custos. O cálculo da taxa de custos da energia elétrica por hora de trabalho é feita da seguinte forma. Primeiro, divide-se a conta de energia elétrica de R$60 mil por ano pelas 3.000 horas de trabalho. Segundo, temos como resultado uma taxa de custo de R$20 para cada hora de trabalho. Se para a fabricação de um determinado produto a empresa gasta 10 horas de trabalho, então temos que os custos indiretos do produto em termos de eletricidade serão de R$200. O custeio por absorção, também chamado custeio integral ou custo integral, recebe esse nome exatamente por absorver os custos fixos no custo final de cada produto vendido. Ou seja, o custo por absorção tem como premissa debitar ao custo dos produtos vendidos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. O próprio nome do método de custeio por absorção deixa claro o que precisa ser feito, garantir que cada produto absorva uma parcela de custos diretos e indiretos relacionados à fabricação. Exemplo, vamos supor que uma fábrica de calçados gaste R$10 em matérias-primas por par de sapatos produzidos. Esta indústria tem um custo fixo mensal de R$100 mil entre mão de obra, energia e outras, e consegue produzir 20 mil pares de sapato por mês. Utilizando o método do custeio de absorção, seu custo unitário fica assim: matéria-prima por unidade é igual a R$10, rateio do custo fixo R$100 mil dividido por 20 mil pares de sapato, que fica igual a R$5.
o custo unitário fica igual a 10 mais 5, que é igual a 15. Se essa empresa aumentar sua produção para 25 mil pares de sapato por mês, sem alterar o seu custo fixo, o cálculo do seu custeio ficará: matéria-prima por unidade igual a R$10, rateio do custo fixo, R$100.000 dividido por 25 mil pares de sapato, que é igual a R$4. O custo unitário fica 10 mais 4 igual a R$14. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido muito conosco. Até a próxima!